Quem pratica atos de improbidade e contra quem? Fica comigo até o final desse vídeo que você vai descobrir quem são os sujeitos do ato da improbidade. Oi gente, tudo bem? Aqui é a professora Kátia Terrim. Eu estou mais uma vez muito feliz em trazer para vocês esse tema sobre a nova lei de improbidade administrativa. Eu quero primeiro te lembrar que nós já temos 2 vídeos no canal. Nós estamos aqui abordando uma sequência dessa alteração legislativa importantíssima que ocorreu em 2021, na Lei 14.230, a nova lei de improbidade administrativa. Então, se você ainda não assistiu o vídeo 1, o vídeo 2, olha aqui, ó, se inscreva no canal, procure ali esses vídeos, aqui estão os links, assista e vem aqui comigo para a gente seguir nessa sequência. Hoje, a gente vai trazer quem são os sujeitos da improbidade administrativa. Quem pode praticar e contra quem é praticado um ato de improbidade administrativa. E para a gente entender, eu quero te fazer uma separação, uma classificação. Nós temos uma divisão, então, em sujeito ativo e sujeito passivo da improbidade administrativa. O sujeito ativo da improbidade é aquele que vai praticar o ato. E aí eu quero que você tome um pouquinho de cuidado, porque o sujeito ativo da improbidade será o sujeito passivo na ação de improbidade, porque ele será o réu lá na ação. Então, ele é o sujeito ativo porque ele praticou a improbidade administrativa e numa eventual ação de responsabilização por improbidade ele se torna o réu, ele se torna o sujeito passivo. E o sujeito passivo do ato de improbidade é a vítima, é aquele que sofreu a improbidade administrativa e que precisa, de certa forma, ali ser ressarcido, né? Buscar ali uma solução justa para essa vítima. Então vamos entender quem é quem aqui nesta nova lei de improbidade administrativa. Vamos começar com o sujeito ativo. Quem pratica improbidade administrativa pela nova lei, vamos lá. Nós temos 3 categorias de sujeitos. Primeiro, um que já existia na lei anterior, não foi alterado, que é a figura do agente público. Só que você tem que lembrar aqui comigo que quem é o agente público para fins de improbidade administrativa? A lei, ela tratou do agente público de uma maneira super ampla. Ela disse assim, agente público é toda aquela pessoa que exerce uma função pública, ainda que transitoriamente, ainda que sem remuneração. Quando você se depara com essas expressões, ainda que, significa que o legislador está dizendo assim para você, olha, eu estou incluindo aqui todo mundo que tem um pezinho na administração pública. Então ele pode estar lá exercendo um cargo público, um emprego público, um cargo comissionado, ele pode ter ingressado por eleição, ele pode ter ingressado por designação direta, ele pode ser até um estagiário numa administração pública. Ainda que transitoriamente, então ele pode ter um vínculo que é por prazo indeterminado, um vínculo permanente, ou ele pode estar ali, ó, de maneira transitória, mas de certa forma está inserido na administração pública. Então, para fins de improbidade, ele será considerado agente público. E ainda que sem remuneração. Então, veja, o fato de você estar sendo remunerado ou não, não é o que vai ditar a regra para dizer se você é um agente público ou não para fins de improbidade. Então, por exemplo, professora, mas quem que não recebe remuneração, que está inserido na administração pública e que poderia cometer um ato de improbidade? Eu vou te dar um exemplo de um tema que está se aproximando agora, ó, no dia do lançamento desse vídeo, que é com relação às eleições. Se você é chamado para ser mesário, você não recebe remuneração. Você participa ali num ato de cidadania como mesário, ou se você for convocado, por exemplo, para ser júri num tribunal, você não recebe remuneração. Mas você é considerado um agente público para fins de improbidade. Você faz parte dessa dinâmica, a depender da conduta que você pratica ali, pode ser que você seja enquadrado como um algoz na improbidade administrativa. Então tomem cuidado. Além do agente público, que por excelência aí, né, é o que a gente mais vê comumente
cometendo atos de improbidade, nós temos outras duas figuras que também podem ser sujeitos ativos, podem praticar atos de improbidade e podem vir a ser responsabilizados numa ação de improbidade administrativa. Então vamos lá, a gente tem a figura de um particular, essa é nova na lei, essa não tinha na lei anterior. Aí você está pensando, não, professora, mas a lei anterior falava do particular sim, mas calma, lá falava de um outro particular, não é esse que eu vou te apresentar agora. Este novo particular que a nova lei de improbidade traz é qualquer pessoa, presta atenção, pessoa natural ou jurídica, opa! Lei anterior não previa pessoa jurídica como sujeito ativo de improbidade. Novidade da lei. A pessoa jurídica também pode ser responsabilizada por atos de improbidade. Então, voltando aqui, ó, é toda a pessoa natural ou jurídica que tenha algum ajuste administrativo com o poder público. É isso mesmo. A lei usa a expressão ajuste administrativo. E o que é isso, professora Cátia? Ajuste administrativo é aquela pessoa que celebra um convênio, um termo de parceria, um contrato com a administração pública. Então, o legislador usou um termo amplo justamente para abarcar qualquer forma de ajuste que eu faça com a administração pública. Então, vamos lá. Um particular, pessoa física ou jurídica, que celebre algum ajuste administrativo, algum contrato, convênio, termo de parceria, também poderá ser responsabilizado por atos de improbidade. Também é considerado sujeito ativo na nova lei de improbidade, ok? E o terceiro sujeito ativo que a gente vai abordar aqui agora é a figura do terceiro. Ficou redundante aqui, mas para te chamar a atenção. Este terceiro, veja, ele também é um particular, mas eu não quero que você confunda ele com esse particular que eu acabei de te mencionar. Esse particular mencionado é aquele que tem um ajuste administrativo. Este terceiro aqui, que também é um particular, mas veja, ele vai induzir ou concorrer com um agente público na prática de um ato administrativo. Traduzindo, este terceiro jamais praticará atos de improbidade administrativa agindo isoladamente. Ele tem que estar em conluio com um agente público para ele poder ser responsabilizado. Então, relembrando, recapitulando, nós temos aqui 3 sujeitos ativos. O agente público, numa nomenclatura ampla, o particular, aquela pessoa jurídica ou natural que tem um ajuste administrativo com o poder público, e a figura do terceiro, que é um particular que induz ou concorra com o agente público na prática de um ato de improbidade, ok? Agora vamos olhar quem vai ser a vítima, quem vai sofrer pela improbidade praticada por esses sujeitos. A vítima a gente vai ter que separar em 2 aspectos aqui. Nós temos o sujeito passivo absoluto e o sujeito passivo relativo. Como assim? O sujeito passivo absoluto, que é a vítima absoluta, ela é a administração pública. E quem é a administração pública aqui? A direta e a indireta. Traduzindo, direta, União, estados, Distrito Federal, municípios, eu estou falando das pessoas jurídicas de direito público que se confundem aí com os entes federativos. Eles são vítimas do ato de improbidade. Mas além deles, eu tenho também a administração indireta, que é formada por autarquias, fundações públicas, empresas públicas e sociedades de economia mista, que também poderão ser vítimas de um ato de improbidade. E lembrando, de qualquer esfera, da esfera federal, estadual ou municipal, e de qualquer dos poderes, poder legislativo, executivo, judiciário. E por que, professora, que eles são considerados sujeitos absolutos? Porque quando eles sofrem atos de improbidade, eles serão ressarcidos na sua amplitude. Todas as sanções que a nova lei de improbidade traz poderão ali serem alcançadas para ressarcir esses sujeitos passivos. Já o sujeito passivo relativo
são as entidades privadas que, para sua criação ou custeio, recebem uma subvenção do poder público. Então, o poder público ali, ele repassa um dinheiro público para a criação ou para o custeio dessas entidades privadas. Só que por que elas são sujeitos passivos relativos? Porque, veja, elas são entidades privadas, então elas também têm capital privado, também tem dinheiro privado rolando ali. Então, na verdade, elas são relativas porque o ressarcimento, as punições por atos de improbidade, elas ficam relativas, elas ficam restritas àquele dinheiro público que foi inserido nela para o seu custeio, para a sua criação. Então, eu faço uma limitação na hora ali de eu analisar ou punir um sujeito ativo que tenha praticado um ato de improbidade contra esses sujeitos passivos relativos. E por que isso, professora? Porque quando você pensa em improbidade administrativa, você tem que pensar assim, tem dinheiro público na jogada. Então, a lei de improbidade, ela busca preservar esse interesse público. E aquilo que é privado, se eventualmente sofrer algum dano, vai buscar a esfera cível para uma reparação, não a esfera de improbidade administrativa, ok? Eu quis te trazer os novos sujeitos na nova lei de improbidade, os sujeitos que já se mantiveram da lei antiga, mas para você já ir entendendo aí nessa nova dinâmica quem pratica e contra quem se pratica um ato de improbidade administrativa. Eu espero que você tenha gostado. Se inscreva no canal se você ainda não se inscreveu. Se você já se inscreveu e está gostando, eu espero que você esteja, porque a gente faz esses vídeos com muito carinho e responsabilidade para você. Compartilhe aí para os seus amigos, para eles ficarem antenados nessas novas discussões dos temas de direito. Não se esqueça também, se você ainda não viu, que eu já tenho 2 vídeos aqui no canal sobre improbidade administrativa. Então volta lá, assiste, vai pegando a sequência para você, comigo aqui, estudar essa nova lei e ficar craque na nova lei de improbidade. Um beijo, compartilha, curta, vá lá no nosso Instagram também, @canal Compartilha Direito, e até o próximo vídeo.